Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É muito bom estarmos unidos novamente para podermos estudar, analisar, até nos questionarmos, referente a assuntos relacionados à doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Nessa casa abençoada que nos recebe fraternalmente, diariamente com muito amor, muito carinho. Então, sempre lembrar também que esse recinto ele já foi previamente preparado pela espiritualidade maior para nos bem receber. É por isso que nós nos sentimos assim, tão tranquilos, serenos, preparados para absorvermos conhecimento. E lembrar também que cada um dos senhores e das senhoras aqui estará sendo tratado individualmente dentro de suas necessidades. A espiritualidade maior já se encontra aqui no recinto, tratando dos senhores e das senhoras. E como sempre fazemos no início das nossas reuniões públicas, vamos nos utilizar de fechar os nossos olhos por alguns instantes, apenas como uma ferramenta de concentração a mais, e nós vamos então, juntos, formando essa egrégora de paz e de luz. E eu convido a todos os presentes a fecharem os seus olhos e a elevar os seus pensamentos às alturas, já visualizando nas nossas mentes a imagem do Mestre Jesus, querido, amado, e nos conectarmos com essa espiritualidade maior. De forma que vamos fazer então uma prece inicial para o início dos nossos trabalhos de hoje. Deus Pai, o Senhor da vida, poderoso, bondoso, misericordioso, que possamos aqui atender os teus propósitos. Agradecemos muito pela oportunidade do serviço ao bem geral e para a humanidade. Perdoai-nos, Senhor, as nossas fragilidades na execução das tuas obras, mas permita que possamos sempre ouvir as instruções dos bons espíritos. E mais que isso, que possamos também escutar, no sentido de fazermos uma reflexão desses ensinamentos. E assim, estaremos sempre fortalecendo o nosso amor a Deus, a caridade pura, mas principalmente o amor ao nosso próximo, conforme as orientações do nosso querido Mestre Jesus. Assim seja, graças a Deus. O tema da palestra de hoje será a destruição necessária e destruição abusiva do Livro dos Espíritos, nas questões 728 a 736. Vamos envolver com muito amor o nosso palestrante de hoje, o Sr. Hélio Ribeiro, para que ele tenha uma excelente explanação sobre o tema. Seja muito bem-vindo, companheiro Hélio. Obrigado. Bom dia a todos e o nosso bom dia carinhoso para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O tema que iremos refletir, lei de destruição, nós encontramos no Livro dos Espíritos. Acontece que, para a reflexão desta manhã, pegaremos apenas algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Nós não aprofundaremos nos demais temas contidos dentro da lei de destruição. Então, aqui, apenas para refletirmos, porque há uma preocupação de Kardec, nessas primeiras perguntas, a respeito da não compreensão devida a respeito das leis morais, das leis de Deus. E parece que, quando Kardec formula as perguntas, ele tem por objetivo mostrar que Deus é justo
que Deus realiza todas as suas obras dentro de leis que Ele mesmo criou. Então nós temos 10 leis morais, correspondendo às leis mosaicas. E essas leis morais, a que mais choca aquele que lê, aquele que se propõe a estudar, a aprofundar o conteúdo, é a lei de destruição. Porque muitos dos que leem consideram que Deus foi insensível. Ele não se preocupou com o ser humano. E muitos incrédulos dizem que, se esse Deus criou lei assim tão insensível, ele não é Deus. Ele não é perfeito e que, portanto, Deus não existe. Esta é a conclusão que se tem da leitura superficial dos textos da lei de destruição. Agora, Kardec, então, começa a elaborar perguntas para mostrar a nós, espíritas, a nós, estudiosos da doutrina, que não há nada que desabone a perfeição de Deus. O que falta a nós é maturidade no quesito evolução. Falta maturidade na evolução do senso moral. Maturidade no quesito evolução intelectual. Em virtude dessa precariedade, nós iremos abordar a lei de destruição que Deus estabeleceu sob nosso foco moral, nosso foco de compreensão intelectual. E certamente o relativo não poderá jamais abarcar o absoluto. Então, tudo que Deus fez e faz é perfeito. Lógico que precisamos entender o que é a lei de destruição. Para isso, nós precisaremos passar por processos de amadurecimento, por processo evolutivo, intelectual e moral. Então, o quesito primeiro é pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual é a razão de Deus ter criado a lei de destruição? Aqui já uma correção. A palavra destruição veio por parte de Kardec. E talvez todos nós faríamos esta colocação usando a palavra destruição. E os espíritos dizem, não há destruição. O que existe é transformação, renovação das coisas, renovação dos seres, para que se processe o progresso tanto do indivíduo quanto do planeta, do universo. Como Lavoisier já havia dito, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Foi uma espécie de antevisão da ciência no campo da matéria, aos quais os próprios espíritos superiores que dirigem a humanidade vieram confirmar a Kardec. Transformação e não destruição. E a pergunta que mais embaraça aqueles que leem o Livro dos Espíritos está: por que existe a destruição mútua entre os seres vivos? Principalmente os animais inferiores, os animais superiores, no caso, o homem. Por quê? E a resposta novamente vem para poder mostrar que existe uma lógica interna. O homem
ou seja, o princípio inteligente, quando foi criado, simples, ignorante. Predominava nele o instinto. Não havia senso moral, não havia inteligência, não havia nada que tivesse um caráter superior. Predominava o instinto. E os animais se degradavam em busca do alimento. Primeira necessidade, necessidade básica. Alimento, alimentação. E os animais, então, buscavam. Temos o predador, temos a presa. Aquele que tem mais habilidade, mais força, mais agilidade, sai o vencedor. O outro que não teve nada disso, perde. Mas o que é que este ser, esse animal, perdeu ao ser predado? Somente a veste biológica, o corpo de carne. O princípio inteligente que animava aquele corpo não sofre nenhum tipo de arranhão. Ele sai do corpo ileso, inteiro, intacto, e vai para o mundo espiritual aguardar uma nova reencarnação. É esse o processo. Só que predomina o instinto. Quando o predador se põe a correr atrás da presa, há todo um movimento interno que se processa, onde ocorre o desenvolvimento de novos valores, em que um ou outro acaba despertando o senso moral. E ao despertar o senso moral, ele começa a sair do nível primitivo para adentrar no nível mais evolutivo, onde começa a predominar o senso moral. A priori, no princípio, predominava o instinto. Depois começa a nascer o senso moral. Depois do senso moral vem a inteligência, a sensibilidade, as emoções. E aí, o máximo do sentimento, o amor. Então, há todo um projeto progressivo na lei de destruição. Proporcionar ao princípio inteligente razões para que ele possa crescer, superar-se a si mesmo. Qual é a função da matéria ao princípio inteligente? Deus cria princípio espiritual, princípio material. Do princípio espiritual saem os espíritos. Do princípio material sai a matéria, os fluidos. O espírito precisa evoluir. Para evoluir, ele tem que ter contato com a matéria. Somente a matéria vai lhe fornecer o campo necessário para desenvolver as suas potencialidades. Então ele mergulha na matéria. A matéria é o campo de ação do espírito, para que ele possa evoluir. O corpo biótico, o corpo físico, é um instrumento dado por Deus a cada um de nós para que a gente possa evoluir. Qual é o nosso objetivo? Atingir a perfeição. Perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence única e exclusivamente a Deus. Então, nós não somos perfeitos, no sentido lato do termo. Somos seres imortais. Mas dentro dessa perfeição relativa, nós construímos a nossa história. E passamos por N vicissitudes. A dor é o aguilhão que impulsiona o espírito até atingir aquela perfeição que lhe está reservada, destinada. Ele precisa, então, da carne como instrumento para desenvolver-se. Só que essa carne, ela sofre impactos.
ela se desgasta, ela se machuca, fica ferida, fica doente e fenece, morre. Então, esse instrumento que foi dado por Deus, ele tem um tempo de vida praticamente insignificante com relação às nossas necessidades. E para isso, quando o corpo tomba, o espírito sai, vai para o mundo espiritual, enquanto espírito errante. Espírito errante é aquele que aguarda uma nova reencarnação, uma nova encarnação. Então ela fica aguardando a oportunidade certa para retornar ao vaso físico. Então ele retorna passando por novas experiências. Só que esse espírito que partiu, ele parte diferente de quando entrou. Ele parte com uma somatória de aprendizado que ele obteve pela sua experiência no vaso físico. Aumenta a inteligência, aumenta o seu senso moral, aumenta a sua compreensão a respeito da vida, aumenta a sua compreensão a respeito de Deus. E quanto mais nós evoluímos, desenvolvemos novas possibilidades, novas potencialidades, até mesmo aquela possibilidade de entendermos o que é Deus. Porque no estágio atual que nos encontramos, ainda não temos condições para entender o Criador. Mas isso vai se processando em cada encarnação. Então, quando os espíritos dizem que há necessidade que tudo morra para se renovar, isso não quer dizer que nós temos liberdade para o suicídio, para nos matar, para chegar mais rápido no mundo espiritual. Porque foi-nos dado, além da lei de destruição, foi dado a lei de conservação. E nós deveremos fazer o máximo de uso do corpo, usar até a última gota de fluido vital. E não optar pela partida antecipada. Esperar aquela morte que ocorra de forma natural. Então o espírito precisa do corpo para evoluir. Passa por N experiências. Esse corpo lhe fornece o alimento, lhe fornece a evolução. O espírito encarnado, ele então se alimenta. Se alimenta como? Hoje, que o nosso intelecto está mais avançado, que a tecnologia nos forneceu e proporcionou conhecimentos significativos a respeito de proteínas, vitaminas, isso hoje. Mas lá em 1857, praticamente nós não tínhamos esse tipo de informação, muito menos nos primórdios da civilização. O homem buscava alimentar-se de animais, aves, peixes, bovinos, os porcos, bem como de vegetais. Não se tinha conhecimento que dos grãos que o mundo vegetal fornece tem proteína para suprir a necessidade que nós temos da proteína animal. Naquela época, era significativo nos alimentarmos do corpo de animais. Só que há o projeto evolutivo. A inteligência evolui, a vida evolui. E a questão fica de adaptação, de condicionamento. Então, nós fomos condicionados pela natureza, por imitação ao reino animal, a nos alimentarmos de carne que forma o corpo desses seres animais. Por que essa carne animal serve para a alimentação? A carne alimenta a carne. Mas é por quê? Possui determinadas proteínas, é um material orgânico que alimenta o corpo orgânico.
É por isso que nós nos alimentamos da carne animal. Hoje já se questiona, principalmente Emmanuel, se questiona esse uso da alimentação proveniente do reino animal. Mas como nós estamos condicionados, habituados a nos alimentarmos assim, precisamos rever a nossa alimentação. Precisamos rever aquilo que fornece a energia necessária para a manutenção do nosso corpo. Mas enquanto nós não nos descondicionamos o nosso aparelho psíquico em virtude desse tipo que nós passamos por tantas reencarnações, é permitido, por enquanto, esta alimentação. Acontece que a natureza grita pela extinção dos animais. Hoje nós estamos vivenciando isso. Então nós temos alimentação, ou seja, a destruição necessária e a destruição abusiva. A destruição necessária é aquela que é permitida por Deus para poder alimentar o nosso corpo, para que o espírito possa desenvolver as suas potencialidades. Que potencialidades são essas? Todos os animais foram criados de uma forma diferenciada da criação do ser humano. Relato bíblico em que Deus forma o homem do barro da terra e lhe insufla o hálito vital nas narinas e torna esse homem um ser vivente. Então, é um ser querido de Deus, o homem. É o ser mais próximo da divindade. Os animais, para conosco, têm uma distância gigantesca. Para os animais, nós somos deuses. Enquanto que, para Deus, nós somos pessoas que estamos evoluindo no seu aconchego, para chegar ao seu regaço. Essa destruição permitida por Deus possibilita que o nosso corpo mantenha-se vivo, saudável, e temos a destruição abusiva. É aquela que não está inclusa na lei de Deus. Uma delas é a questão do suicídio. Essa destruição não existe no reinado divino. Ao contrário, quem opta por essa opção acaba pagando caro. Uma outra questão é a matança generalizada de determinados animais. Nós deveremos apenas destruir aquilo que formos consumir. Isso é permitido. Mas sairmos matando, como fazíamos no passado, e em algumas regiões do planeta ainda fazem, que é a questão, por exemplo, da caça. Matar por matar. Alguns amigos se reúnem e saem com espingarda em punho para caçar animais. Matam por esporte, por prazer. E isso mostra que o senso moral dessa pessoa está aquém do necessário, da questão evolutiva. É uma bestialidade que predomina sobre a moralidade. O instinto bestial do homem causa esse tipo de destruição. E nós temos ainda mais, hoje, em alguns países, as touradas. Só esse ano já morreram praticamente, se não me engano, cerca de 280 mil bois em touradas. Temos ainda a matança de pombos, matança de aves por esporte. E fora outros tipos de matança, temos nesses festejos sertanejos em que há a brincadeira com o boi, com o cavalo, em que normalmente ele sai machucado. Bestialidade, predominância do instinto sobre a moralidade. E é isso que temos que erradicar do nosso íntimo.
Então, destruição permitida, destruição abusiva. Na destruição permitida, ela ainda tem um fator benéfico, que é impedir que determinados animais se reproduzam além do necessário. Já se teve ações realizadas por determinadas pessoas que colocaram um determinado animal para se tornar predador numa certa região. A região tinha muito alimento, esse predador começou a se multiplicar de tal forma que começou a acabar com a lavoura do local. Como esse predador não tinha quem o predasse, ele se tornou uma verdadeira peste na região. Então, temos, dentro da destruição permitida, o controle do número de seres que podem viver, para que não se torne prejudicial ao ser humano. O ser humano ainda pode predar aqueles outros animais que lhes causam doenças, que lhes infeccionam, que lhes trazem prejuízo, tanto físico quanto na lavoura. E hoje se questiona qual é o tipo de material químico a ser utilizado na lavoura, porque a água vem e joga todo o veneno nos rios, riachos, matando peixes e a vida dentro do mundo aquático. Então, há todo um processo que precisa ser estudado, trabalhado, para que não cause problema para o homem. Para isso, há a necessidade de desenvolver o intelecto. Por isso, o princípio inteligente. Nós somos criados por Deus, temos em nós essa faculdade. Aquele sopro que o Criador insuflou no ser humano, no ato da nossa criação, fica dentro de nós como se fosse algo em potencialidade, uma semente esperando germinar. E essa germinação somente se fará pela atividade do ser pensante. E a atividade se realiza através das N encarnações que o espírito passa. É lá que ele desenvolve essas potencialidades. Vamos imaginar essas potencialidades como se fosse uma usina hidrelétrica, em que o nível da água parada não produz nada. Mas a hora que se abre as comportas e começa a mover as turbinas, ela produz energia elétrica. Ou seja, a potencialidade se transforma em ato. O que nós precisamos fazer é transformar as nossas potencialidades em ato. Quando Jesus diz, vós sois deuses, é essa coisa, essa qualidade, essa virtude que Deus depositou em nós, mas que precisamos trabalhar para libertá-la. Ou seja, o ser criado, simples e ignorante, ele precisa trabalhar, suar, chorar muitas vezes. Nós somos como uma lâmpada embaçada por material estranho, por poeira, por barro. E o nosso suor vai caindo nessa lâmpada e tirando essa poeira. As nossas lágrimas caem sobre essa lâmpada e tira a impureza, até um ponto que essa lâmpada mostra todo o seu brilho. É praticamente assim que funciona o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Mas precisamos ter atitudes, ter valores para poder colocar em prática. Ou seja, temos que assumir compromissos com a lei de Deus. Temos que assumir compromissos com a vida. É por isso que a doutrina espírita chega como o redivivo. O que é redivivo?
renascer, nascer. Mas quando foi que o cristianismo morreu? Quando foi que o cristianismo morreu para que a doutrina espírita fosse o cristianismo redivivo? Quando Deus nos criou, mostrou a nossa realidade, Jesus chegou, nós não o aceitamos e colocamos ele na cruz. O nosso Cristo hoje é um ser morto. E nós oramos tanto para esse Cristo, mas ele está morto. Cadê o nosso Cristo vivo, o redivivo? É aquele Cristo que realmente nós valorizamos. Como? Pegando as suas instruções, as suas orientações, as suas mensagens para vivenciá-las. Assim nós mantemos Cristo vivo dentro de nós, dentro da doutrina espírita. Porque mesmo dentro da doutrina espírita, muitos de nós espíritas cultuamos o Cristo morto. E, no entanto, há a imortalidade. E é em virtude dessa imortalidade que nós vivenciamos, quando nós aceitamos que somos espíritos imortais, que estamos na imortalidade, quando nós entendemos essa imortalidade, passamos a ter esperança na vida. Então não haverá vicissitude, não haverá dor, não haverá sofrimento que possa impactar a nossa existência. E nós não iremos mais tecer brigas contra o Criador. Achar que Deus não existe. Porque hoje, com o materialismo predominando sobre a crosta terrestre, e a gente vê isso em todos os países, hoje predomina o materialismo. Precisamos acordar em nós a resistência contra esse materialismo. Tudo é matéria, tudo é dinheiro. Teremos que ter valores morais, valores éticos alicerçados em nosso coração, em nossa mente. Caso contrário, nós perderemos mais uma oportunidade evolutiva, que é essa oportunidade reencarnatória que obtivemos até o presente momento. Então vamos retornar a Jesus. Vamos adotar a postura fiel de discípulos da doutrina espírita, recuperar os ensinamentos de Kardec. Porque há muitas mensagens, muitos livros apócrifos, muitas informações equivocadas que mais desvia o ser da verdade. E precisamos, urgentemente, questionar o que é essa verdade, para podermos realmente nos elevarmos, para poder atingirmos aquele estágio de maturidade necessário para o nosso aperfeiçoamento relativo. Muita paz a todos. Companheiro, nós agradecemos muito pela maravilhosa explanação sobre o tema, viu? Muito feliz. Agora é conosco, não é? Nós vamos, como todos sabem, as nossas reuniões são divididas em duas etapas. Uma de aprendizagem, de informações, conceitos adquiridos através da palestra. E agora já estamos partindo para uma segunda etapa, que é através da vibração. Então nós vamos convidar a todos a fecharem os seus olhos mais uma vez, por alguns instantes. De modo que nós vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento às alturas e nos encontrarmos com Deus Pai, com Jesus, que é o governador do planeta Terra, e com esta espiritualidade amiga. E nós vamos vibrar o sentimento mais nobre que o ser humano tem, que é o sentimento do amor. E vamos direcionar esse sentimento a todos os necessitados. E como uma grande oportunidade que a casa nos oferece, neste primeiro momento, nós vamos direcionar essas energias, vamos mover energias àquele amigo
um parente, um conhecido, que nós sabemos que está precisando do auxílio da espiritualidade maior, seja e qual for o seu aspecto. Então, nesse momento, nós vamos visualizando essas criaturas na nossa mente e nós vamos direcionar muito amor, muita saúde, paz e equilíbrio a todos eles neste momento. Vibremos. Queridos companheiros, também agora vamos volvendo os nossos olhares a todos os hospitais infantis que estão cuidando das nossas crianças, que estão adoecidas. Que o médico dos médicos, Jesus, possa proporcionar um tratamento espiritual a cada um, levando a cura, levando a paz espiritual, o seu amor e a vida que representa Jesus neste momento. Vibremos. Para finalizarmos as nossas melhores vibrações, podemos imaginar na nossa mente o querido planeta Terra, aquele globo imenso no cosmos, onde nós vamos envolvendo em muita luz. E vamos pedir a Jesus a paz entre as nações no querido planeta Terra, em todas as regiões que persistem os conflitos, as guerras insanas, os preconceitos. Vamos volver os nossos olhares a todas essas regiões e, aproveitando a oportunidade de vibrar pelo Brasil, a nossa pátria amada, muita prosperidade, esperança, os nossos melhores sentimentos ao Brasil, a pátria do Evangelho. Vibremos. E assim, queridos amigos e amigas, vamos agradecer os conhecimentos deixados por Jesus no planeta Terra, que possamos praticar no nosso dia a dia esses ensinamentos. E também pedimos a espiritualidade maior pelo encerramento da reunião desta manhã. Assim seja, graças a Deus. Já num outro momento da nossa reunião, nós vamos agora ao passe coletivo e eu vou ler as orientações que a casa nos recomenda. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Então vamos chamar o nosso dirigente de passes, Ulisses, e que ele possa ser muito feliz na condução com os trabalhadores da casa. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento neste momento, visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. A sua luz ilumina a todos nós neste momento. Então vamos pedindo paz, saúde, amor e equilíbrio. E confiantes, vamos a Ele, vamos a Jesus.
Graças a Deus. Por um passe à distância, o trabalho agora é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. E ainda com o nosso pensamento elevado, e visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, com a luz de Jesus também iluminando a todos nesse momento, vibremos intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. E mais uma vez confiantes, vamos a Jesus. Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Nós agradecemos ao dirigente de passes e a toda a equipe de trabalhadores da casa. E agora vamos ao tema que será ofertado na próxima palestra. Será a aliança da ciência, da religião e da nova era, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, dos itens 8 a 11. Todos estão convidados, aqueles que gostam de estudar, antes da reunião, poderá fazer uma leitura, colocar as questões que tem dúvida. E só lembrando também que o nosso querido palestrante, no final da reunião, alguns minutos, ele poderá tirar alguma dúvida que persistiu. Se alguém tivesse com alguma dúvida, quiser tirar antes de ir embora, por gentileza, procurem o Hélio. O Hélio, eu tenho certeza que poderá ajudar e a pessoa não ter dúvida nenhuma poderá então ir embora. E vamos então aos recadinhos da casa. Agosto, temos encontro com a cultura com Jader Kalel, apresentando o tema A Mensagem do Evangelho para Sermos Felizes. Em única apresentação, dia 27 de agosto, às 17h30, na unidade de Vila Galvão. Participe, evento é gratuito, mais informações nos cartazes espalhados pelo centro. Vagas abertas para o curso introdutório ao curso de Doutrina Espírita, com aulas que são presenciais na unidade doutrinária de Santana e Vila Galvão. Inscrições e maiores informações no plantão de orientação. Então, é isso. Nós agradecemos a presença de todos os senhores e das senhoras. Contamos com a presença e acompanhamento na próxima reunião de um tema tão maravilhoso como esse, não é? Onde fala da aliança da ciência, da religião dentro da nova era, muito interessante. Então, contamos com a presença de todos. Aguardem, por gentileza, a orientação dos trabalhadores que conduzirão até a saída pelas laterais do salão. Pedimos um silêncio, porque os trabalhos da casa continuam e desejamos que todos vão com Jesus no coração, que tenham todos uma excelente semana, muito esperançosa, com muita luz, muita prosperidade. E é isso, contamos com vocês. E evitem aglomeração na saída, devido ao momento que estamos passando ainda, tá? É muito importante. Vamos nos cuidar. Até mais. Muito obrigado pela presença de todos.